Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando aos eminentes colegas, a começar com o nosso estimado vice-presidente corregedor eleitoral, desembargador Francisco José Mendes, aos desembargadores eleitorais Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama de Assis Brasil de Moraes, ao desembargador federal Rogério Favreto, ao desembargador eleitoral Miguel Ramos, ao nosso estimado procurador regional eleitoral, Dr. José Luiz Osmar Pumes, vejo aqui o Dr. Caetano Pumo, advogado que vai atuar na sessão de hoje, ao nosso Dr. Rogério Vargas, como de hábito secretariando a nossa sessão de hoje. Eu vejo o Dr. Vargas um pouco insone, né? Acho que fica. Mas, felizmente, salvo, né? Havia risco de queimar as mãos e tal, mas tudo bem, não aconteceu isso. O doutor Rogério sempre compreende as brincadeiras. Né? Saudando, em nome de quem? Doutor Rogério, saúde também os nossos funcionários e também a nossa seleta, fiel e muito estimada audiência. Então, podemos dar início aos nossos julgamentos. E o primeiro, nós temos aqui um recurso de Gramado, é o recurso final 48206, relatoria do desembargador Butelli, o recorrente é o Partido Progressista, o PP de Gramado, pelo qual falará o doutor Caetano, e recorrido Evandro João Mosquen. Tenho aqui. Muito bem. Doutor Caetano, como de hábito, dispensamos o relatório e a senhoria pode passar a sustentação. Muito bem. Os senhores me ouvem? Me vemos e lhe ouvimos, doutor Caetano. Muito bem. Ainda bem que o senhor tirou do fundo ali, tinha uma coisa antigamente, não havia, felizmente. Na verdade, continua ali, presidente. Eu tirei realmente porque não é um dia apropriado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, membros da corte, ilustríssimo representante do Ministério Público, saúdo a todos os presentes. Pois bem, eu vou iniciar, excelências, tratando sinteticamente sobre uma questão que o Ministério Público opina que seja considerada a ilegitimidade do partido coligado na majoritária com relação à ação contra candidato a prefeito. Excelências, nós temos o texto legal que é muito claro, né? Qualquer partido, coligação, candidato ao Ministério Público pode representar a Justiça Eleitoral. Mas, não obstante a clareza desse texto, não obstante ser um texto bem objetivo, muito já se discutiu sobre a sua aplicação. Já teve tempo, excelências, vossas excelências sabem, em que candidato à vereança só podia ser impugnado por candidato à vereança. E prefeito só podia ser impugnado por prefeito, por candidato à prefeitura. Embora não estivesse na lei, foi um entendimento. Essa questão está superada hoje. O TSE já disse que não tem como reconhecer falta de legitimidade de vereador para impugnar prefeito, com base nesse texto. Não há como encontrar óbice, aspas, TSE também disse, na impugnação do candidato proporcional pela coligação majoritária. Então, vejam que se desmistifica a separação das duas eleições. Vereador impugna vereador, prefeito entra com ação contra prefeito. Permitindo, então, que o texto seja lido de uma forma mais clara, como está escrito realmente. E a questão dos partidos deve ser assim, excelências. Isso fica desmistificado o velho entendimento de que o partido político somente possui legitimidade para contestar sua própria coligação
diante do fato de que a emenda constitucional trouxe aos partidos a obrigação de participarem isoladamente. Então, espero sentido a interpretação antiga. Se o partido apresenta nominata proporcional, ele concorre à proporcional. E se um vereador do partido pode impugnar ou ingressar com ação contra o prefeito, por que não poderia o partido? Aliás, mais motivos existem para o partido ingressar, porque o partido existe para o controle do processo eleitoral. Se o vereador é possibilitado o direito de controlar o processo majoritário, eventualmente, esse direito também concorre a quem está na eleição proporcional, participando como partido político. Portanto, já fica este ponto preliminar que o MP se manifestou, e passo ao mérito. Já contando, acreditando na força do argumento e que o mérito contra o candidato a prefeito vai ser analisado, não obstante a ação tenha sido ingressada por um partido que concorreu isoladamente na eleição proporcional. Um vereador poderia fazê-lo, por que o partido não pode? Muito bem. A ação trata de 3 fatos, um subdividido em 2, mas eu vou me centrar em 2 pontos. Excelências, o primeiro, então, acreditando na análise do ilícito praticado pelo prefeito. A lei eleitoral proíbe para todos comício, reunião na véspera do pleito. Ela permite carreata, permite passeata, permite distribuição de santinho, mas proíbe comício. E comício é uma coisa objetiva. É o discurso do candidato dirigido à população, de um modo geral, nós conhecemos o conceito de comício. É palanque, é som, é público, é o ato tradicional de encerramento das campanhas, que é feito 2, 3, 4 dias antes, e que em Gramado foi feito na véspera. E foi transmitido por internet. Estava lotado e foi transmitido por internet, atingindo toda a população. Faço aqui até há um link, um print, que mostra, juntado com a inicial, que foi em 15 de novembro, que mostra que teve 2.700 acessos o comício do prefeito. Em Gramado, é mais de 10% da população. Esse comício, proporcionalmente, ele é de uma grandeza que nos lembra os grandes comícios da história do país. E, proporcionalmente, atingiu mais gente. Ele atingiu 2,7 mil pessoas, não sei se todos os eleitores, mas numa cidade como Gramado, as pessoas que ouviram esse comício são as pessoas interessadas na vida da cidade. E, excelências, disseminou-se pelos meios de comunicação, e essa ação busa coibiu o abuso dos meios de comunicação, o teor de um comício. Excelências, a gravidade disso, tem várias gravidades, mas a primeira que eu trago é o tamanho da gravidade. Mas eu trago também o fato de que desde 1965, pelo menos, eu não me lembro do código anterior, o que dizia sobre comício, mas pelo menos desde 1965, não pode um candidato realizar comício. Em memoriais, excelência, tomei a liberdade de botar um link que dirige a documentação que está baixada, que está juntada com a inicial. Um dos tantos videozinhos. Apertando aquele link, o que se vê é o conceito clássico de um comício. É um prefeito, é um candidato bem articulado, levantando a população, jogando contra o inimigo, jogando a favor de si, parado, com som, com palanque, com tudo armado. É o conceito clássico de comício. Portanto, excelências, foi praticado um ato ilegal sem nenhum pudor na véspera da eleição, e isso é muito grave, como se lei não existisse. E a penalidade aqui é simbólica. Não houve eleição.
ele não se elegeu. Ele terá seus votos anulados e uma inelegibilidade de 8 anos que lhe dará 1 ou 2 mandatos de afastamento. Eu não estou conseguindo acompanhar o tempo, presidente. Estou sem visualização. Tenho 2 minutos ainda, ok. E passa ao segundo ponto, que eu chamo a atenção, porque talvez seja mais grave que o primeiro. Porque a gravidade aqui é de não eleitos. É prefeito não eleito, é vereador não eleito. E este vereador não eleito, excelências, ele perdeu a eleição e o que ele fez? Ao vivo na internet, na véspera da eleição, ele anunciou em primeira mão na internet a população de Gramado a entrega de uma obra pública, recém-concluída. Se não quisermos ver isso sob o prisma do 77, veremos sob o prisma do abuso do poder político, porque esse cidadão ele era ex-secretário desta pasta e ele teve acesso a esta informação e deu em primeira mão à população na véspera do pleito. É uma rua, é asfaltamento no centro de uma cidade de pequeno porte, médio e pequeno porte, não obstante a sua grandeza de conhecimento a nível nacional. Então, se não for visto o artigo 77, é abuso de poder. E as testemunhas falam, foi feito na internet, e as testemunhas dizem, reconhecem que o poder público estava lá pronto, fez um folder informativo para os meios de comunicação poderem cobrir depois da abertura, levou, disse o secretário de comunicação, diretor de comunicação, disse o secretário de obras, que a participação do poder público na organização da obra, que foi anunciada pelo vereador que era secretário de trânsito até alguns meses antes e se desincompatibilizou. Se ele não inaugurou a obra no modelo tradicional, ele o fez de forma sorrateira, mas trazendo os elementos do abuso do poder político, porque ele tinha toda a estrutura, todo o palco, todo o palanque, todo o suporte da administração que ele fizera parte até poucos meses antes. Então, excelências, para concluir, lembro que não foram eleitos nenhum dos dois. Então, não há aquela dor do indúbio pro sufrágio, mas há o ilícito que deve ser coibido. Com a inelegibilidade, que é uma sanção pequena aqui, de 1 ou 2 eleições municipais e nulidade dos votos. Agradeço a todos, obrigado pela paciência. Muito bem. Doutor Pomes. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, digníssimo presidente dessa corte. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os demais integrantes do TRE do Rio Grande do Sul. Cumprimento o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores da Justiça Eleitoral Gaúcha. Cumprimento especialmente o doutor Caetano, pela sua sustentação, e um cumprimento especial também à nossa audiência. Senhor presidente, a demanda originária, conforme já tantas vezes referido, inclusive pelo doutor Caetano, foi ajuizada durante o período eleitoral, isoladamente pelo Progressistas, partido coligado na eleição majoritária pela coligação União por Gramado. A impossibilidade do partido coligado litigar isoladamente no processo eleitoral, ela decorre expressamente do que prevê o artigo 6º, parágrafos 1º e 4º da Lei das Eleições, desde 2009. O parágrafo 4º, introduzido pela Lei 12.034, estabelece expressamente que o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. Então, em que pese a ampla legitimação para as demandas eleitorais, no que diz respeito ao partido político, quando estiver coligado, ele não fala sozinho, fala só em nome da coligação. E, nesse sentido, esse tribunal, inclusive, muito recentemente, já decidiu, no recurso eleitoral 0600-67-665, o relator, eminente desembargador Fischmann, consta no item 2 da ementa que a ilegitimidade ativa do partido político para o juizamento da presente investigação judicial eleitoral contra candidatos da majoritária, uma vez que para a eleição aos cargos de prefeito e vice-prefeito a legenda formou coligação. No recurso
eleitoral 060064725, relator, o eminente desembargador Butelli, julgado em 13 de 4 de 2021, também apenas citar um trecho da ementa, que é elucidativo, o item 2, com alteração introduzida pela Emenda Constitucional 97 de 2017, no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, os partidos políticos conservaram sua autonomia para a definição dos critérios de escolha e o regime de suas coligações no pleito majoritário, vedando-se, entretanto, a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Da conjugação dessas normativas, tem-se como regra que os partidos políticos são partes legítimas à propositura de ações eleitorais de forma individualizada, exceto no pleito majoritário, quando estiverem coligados a outras agremiações, pois no pleito proporcional, por força do referido comando constitucional, a sua atuação será sempre isolada. E, nesse caso específico desse precedente citado aqui, constou que a legitimidade ativa ad causam restringe seu questionamento da licitude dos fatos estritamente no que se relacionam ao pleito proporcional, alcançando os ilícitos eleitorais imputados ao candidato à reeleição ao cargo de vereador. E é justamente esse o caso dos autos. O recorrente é a parte manifestamente ilegítima para a propositura da ação originária em relação aos atos imputados aos candidatos aos cargos majoritários. E, por isso, o feito merece, no particular, a nosso ver, ser extinto sem resolução do mérito a teor do disposto no artigo 485, inciso 6 do CPC. Entretanto, em relação à candidatura ao cargo de vereador, não se há que falar em exigência de participação dos demais partidos políticos integrantes da coligação, pois, conforme o disposto no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, não são mais admissíveis as coligações nas disputas proporcionais, o que afasta a aplicação nesse sentido, então, apenas nesse ponto, do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei das Eleições. Portanto, aqui limitamos, na nossa manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mérito, a questão relativa à alegada prática de conduta vedada por parte do candidato a vereador, ex-secretário municipal de obras de Gramado, Flávio Milton de Souza, considerando que, em relação aos corréus, integrantes da chapa majoritária, como dito, o recorrente não é parte legítima para ajuizamento da AIGE. Em relação a esses fatos imputados ao candidato a vereador, ex-secretário de obras, Flávio Souza, entendemos que o entendimento da sentença deve ser mantido, pois não se caracterizou a inauguração de obra pública, de modo que não está configurada a prática da conduta vedada. A inicial descreve que o candidato produziu um vídeo durante a conclusão da obra de recapeamento da rua Ângelo Bisol, promovendo a sua candidatura e a dos integrantes da chapa majoritária a partir dessa realização. Porém, não se caracteriza como participação do candidato em inauguração de obra pública a realização de vídeo noticiando as citadas obras de recapeamento. Entendemos que se trata de demonstração aos eleitores de algo reputado pelo candidato como um benefício para a cidade e para a população que justificaria que os votos lhe fossem direcionados, na sua visão. Em que pese o candidato tenha se dirigido até a rua Ângelo Bisol e anunciado a conclusão da obra de asfaltamento da via, bem como tenha veiculado o vídeo como propaganda eleitoral nas redes sociais, o fato não pode ser interpretado, a nosso ver, como inauguração de obra, uma vez que não é mostrado nenhum tipo de evento, cerimônia ou solenidade, tampouco movimentação de pessoas e veículos no local. Embora tenha ocorrido proveito da oportunidade para exaltar o trabalho da administração municipal com evidente propósito de angariar votos, não foi promovida a participação dos eleitores nesse ato. A simples divulgação da obra não é suficiente para caracterizar uma inauguração, de modo a configurar a prática da conduta vedada, de que trata o artigo 77 da Lei das Eleições. Aqui também o TRE já decidiu, em situação semelhante, acórdão da relatoria do desembargador Eduardo Baini, um pouco mais antigo, de 2017, mas especificamente uma situação muito semelhante à desse caso dos autos, no seguinte sentido: as postagens nas redes sociais Facebook e Instagram não configuram abuso de poder e sim se encontram na esfera do legítimo exercício da liberdade de expressão. Trata-se de simples divulgação de informações sobre as obras públicas da gestão a qual se alinham os candidatos, pondo-se ao escrutínio da população para a continuidade de gestão, divulgada em espaço permitido de apoio eleitoral, razão pela qual é inviável caracterizá-la como publicidade institucional ou ato abusivo. Desculpe, esse precedente é da relatoria do desembargador Gustavo de Fenteller, mais recente, de 17 de 12 de 2020, em relação a esse trecho que foi referido agora. Da relatoria do desembargador Baini, consta na ementa do acórdão: a divulgação de vídeo nas redes sociais mostrando os recorrentes em visita ao Centro de Referência em Assistência Social
CRAS e a escola pública sinaliza proveito e oportunidade para exaltar o trabalho da administração municipal, fato que não pode ser interpretado como inauguração de obra pública, inexistentes eventos, cerimônia ou solenidade, tampouco pessoas no local, conduta vedada não vislumbrada. Então, em tudo semelhante a esse caso dos autos. Com essas considerações, então, senhor presidente, reputando inexistente tanto inauguração de conduta vedada como abuso de poder, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se preliminarmente pelo reconhecimento da legitimidade ativa do partido coligado para questionar isoladamente a conduta dos candidatos aos cargos majoritários, determinando-se a extinção parcial do feito sem julgamento de mérito, na forma do artigo 4856 do CPC. E quanto à eleição proporcional, manifesta-se no mérito pelo desprovimento do recurso. Deputado Botelho. Agora sim. Senhor presidente, desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os demais integrantes da Corte, uma saudação ao doutor José Osmar Pumes, procurador regional eleitoral, ao doutor Caetano Cuervo Lopumo, que recém ocupou a tribuna virtual, uma saudação ao doutor Rogério Vargas, uma pessoa de quem cumprimento todos os servidores do Judiciário Eleitoral Gaúcho, uma saudação especial à nossa assistência, sempre fiel. Senhor presidente, o voto é um tanto longo, eu vou me permitir fazer um resumo, e inicio pela questão inicialmente pontuada de ilegitimidade ativa de parte do Partido Progressistas, Diretório Municipal de Gramado. Na linha do parecer ministerial, o feito deve ser extinto parcialmente, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso 6º do CPC, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrente para questionar isoladamente a conduta dos candidatos aos cargos majoritários. Explico. De acordo com o disposto no artigo 6º, parágrafos 1º e 4º da Lei 9504 de 97, o partido coligado não possui legitimidade para isoladamente propor ação eleitoral, salvo quando questionar a validade da própria coligação. Reproduzo aqui o texto legal. Com a alteração introduzida pela Emenda Constitucional 97, de 2017, no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, os partidos políticos conservaram a sua autonomia para a definição dos critérios de escolha e o regime de suas coligações no pleito majoritário, vedando-se, entretanto, sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Da conjugação dessas normativas, tem-se, como regra, que os partidos políticos são partes legítimas à propositura de ações eleitorais de forma individualizada, exceto no pleito majoritário, quando estiverem coligados a outras agremiações, pois no pleito proporcional, por força do referido comando constitucional, a sua atuação será sempre isolada. Eu trago aqui um julgado da relatoria do ministro Herman Benjamin, julgado em 27 de setembro de 2016, e também outro do saudoso desembargador Silvio Ronaldo Santos de Moraes, este mais recente, de 29 de outubro de 2020. Logo, partindo dessas premissas legais e jurisprudenciais, o recorrente PP de Gramado, que na eleição majoritária compôs a coligação União por Gramado, composta dos partidos PP, PTB, PSC e PSL, não detém legitimidade para a propositura da ação originária em relação aos atos imputados aos candidatos aos cargos majoritários, razão pela qual, na esteira do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em relação a estes, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito. A legitimidade ativa ad causam do recorrente, na hipótese, restringe-se ao questionamento da licitude dos fatos estritamente no que se relacionam ao pleito proporcional, alcançando os ilícitos eleitorais imputados ao candidato a vereador e ex-secretário municipal de obras de Gramado, Flávio Milton de Souza. Pontuo que, no caso concreto, a demanda foi ajuizada em 15 de novembro de 2020, ou seja, quando ainda se encontrava em curso o período eleitoral, não ensejando, portanto, o debate acerca da legitimação concorrente da coligação
e dos partidos políticos que a integraram para o ajuizamento de demandas eleitorais após a realização das eleições, em face da eventual possibilidade de divergência entre seus respectivos interesses, como reconhecido em julgados deste tribunal na esteira de precedentes da Corte Superior. E aqui eu cito recursos da lavra do ministro Jamil Andraus Rana Banura e João Otávio de Noronha. No tocante ao mérito, a ação de investigação judicial eleitoral, cujo recurso ora se analisa, aponta diversas condutas vedadas que teriam sido praticadas pelos investigados. Vejamos. A divulgação de nota com orientações divergentes ao teor do acordo estabelecido entre os candidatos e o representante do Ministério Público Eleitoral acerca do cumprimento da legislação para a realização da propaganda eleitoral. B. Realização de 2 inaugurações de obras públicas, uma destas, o Centro de Saúde, com participação do então secretário municipal de Saúde, que seria o João Altemir Teixeira, e do candidato Evandro João Mosque, este candidato a prefeito, então vice-prefeito da época. E a outra, realizada pelo candidato a vereador e ex-secretário de obras, o Flávio Milton de Souza, relativa ao recapeamento da rua Ângelo Bisol, em vídeos gravados pelos candidatos e divulgados nas suas redes sociais. Também, a realização de um comício, ao final de uma carreata, nas proximidades de bairro Populoso, em Gramado, na véspera do pleito. Questões estas bem pontuadas pelo doutor Lopumo e também pelo doutor Pumes. Contudo, reconhecida a ilegitimidade do recorrente para o ajuizamento da AGE, fica prejudicado o exame do mérito das alegações de abuso de poder e prática de conduta vedada em relação àqueles candidatos ao pleito majoritário, uma vez que tal apreciação somente poderia se dar para manter a sentença de improcedência nos termos do artigo 488 do CPC. Por consequência, o apelo circunscreve-se à questão relativa à alegada prática de conduta vedada de parte do candidato a vereador e secretário de obras, Flávio Milton de Souza, devidamente desincompatibilizado da função para concorrer ao referido cargo do Legislativo Municipal, o qual teria comparecido à inauguração de obra pública e divulgado tal ato por vídeo no Facebook. Aqui eu reproduzo o artigo 77 da Lei 9504, de 97. Prossigo. Visando demonstrar embasamento fático de sua pretensão, o recorrente acostou o vídeo produzido pelo candidato Flávio, no qual este anuncia a conclusão da pavimentação e recapeamento asfáltico da rua Ângelo Bisol e a consequente retomada do fluxo de veículos, do trânsito, no sábado, 14 de novembro, véspera da eleição, o que teria promovido a sua candidatura e a dos candidatos da chapa majoritária. Contudo, como bem ressaltou a douta magistrada da 65ª Zona Eleitoral, doutora Simone Ribeiro Chalela, não se pode compreender tal ato como participação em inauguração de obra pública, bem como inviável se mostra acolher a alegação de propaganda institucional para fins de enquadramento da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 6º, letra B, da Lei 9504, de 97. Reproduzo aqui trechos da sentença da magistrada. Acrescento que, do acervo probatório acostado aos autos, entendo que as condutas em análise não ostentam nem de longe qualquer vedação legal. No aludido vídeo, realizado pelo próprio candidato de modo selfie e de forma amadora, é possível visualizar a figura do Flávio, candidato, em primeiro plano, e, ao fundo, imagens da rua Ângelo Bisol. O candidato está sozinho, não há nenhum indicativo de que tal ato possa minimamente parecer com uma inauguração de obra pública. Não há solenidade, não há outras pessoas, sequer há a costumeira fita para ser cortada ou desenlaçada. Apenas a figura do candidato e a rua representada ao fundo. Repito, não se constata a ocorrência de cerimônia
ou aglutinação de eleitores e pessoas, cabos eleitorais, sequer foram afixadas propagandas de cunho institucional no local, não sendo possível, por isso, inferir que houve o uso indevido da máquina pública com o objetivo de beneficiar a eleição do recorrido. Portanto, a mim é de extrema clareza o referido vídeo não demonstra a participação do candidato em obra pública, assim como a divulgação deste não pode, de igual modo, ser considerada propaganda institucional. Na mesma linha, o entendimento do doutor Procurador Regional Eleitoral, que reproduzo aqui no voto. Também trago a colação julgado da lavra do desembargador Gustavo Alberto Gastal de Fenteller, de 17 de dezembro de 2020, e outro também citado no parecer ministerial, da lavra do desembargador Eduardo Augusto Dias Baini. Desta forma, na esteira do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente a ação em relação ao recorrido Flávio Milton de Souza. De forma, senhor presidente, estou encaminhando o voto no seguinte sentido. A. Extinguir o processo sem resolução de mérito relativamente a Evandro João Mosquen, Alexandre Meneguso, João Altemir Teixeira, Movimento Democrático Brasileiro de Gramado e a coligação Novas Ideias para Novas Conquistas, composta do Republicanos, PT, MDB, DEM, PCdoB, em virtude de ilegitimidade ativa ad causam do Partido Progressista PP de Gramado, com fundamento no artigo 485, inciso 6º do CPC. E B, conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Partido Progressista de Gramado, apenas com relação a Flávio Milton de Souza, negando-lhe provimento ao efeito de manter a decisão que julgou improcedente a AIGE pelo recorrente proposta. Este é o voto, senhor presidente. Muito bem. Os colegas já encaminharam os seus votos também, acompanhando o eminente relator. Se algum colega desejar fazer algum acréscimo, fique inteiramente à vontade. Não havendo, proclamo o resultado, que é exatamente o dispositivo constante do fecho do voto do eminente relator, a extinção do processo contra Evandro João Mosquen, Alexandre Meneguso, João Altamir Teixeira e o MDB e a coligação Novas Ideias para Novas Conquistas. E, quanto ao mérito, a negativa de provimento em face de Flávio Milton de Souza. É o resultado unânime. Muito bem. Boa tarde, bom trabalho a todos. Bem, uma boa tarde, doutor. Agora podemos, encerradas as preferências, podemos seguir a ordem normal da pauta, já adiantando que a unanimidade em todos os casos, né? Eu tenho anotado aqui apenas divergências muito pequenas em relação aos números 7, 9, 16 e 18. Então, ao seu devido tempo, chamarei essas divergências. Departamento México, o segundo da pauta é o recurso de prestação de contas, final 27728, de Cambará do Sul, Luiz Antônio Teixeira Teles, o recorrente. Eminente presidente Armínio Abreu Lima da Rosa, eminentes colegas, ilustre procurador regional eleitoral, doutor José Osmar Pumes, saúdo o nosso ilustre doutor Rogério Vargas, nosso secretário judiciário do TRE, saúdo também os advogados presentes, teve aí agora há pouco o doutor Caetano Cuervo Lopumo, e saúdo os servidores e servidoras do tribunal, bem como a nossa costumeira e seleta audiência. Eu estou encaminhando, presidente, voto pelo provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Luiz Antônio Teixeira Teles, mantida a determinação de recolhimento no valor de R$ 440 ao Tesouro Nacional. Muito bem.
Todos já encaminharam votos no exato sentido e o resultado é exatamente o proposto pelo eminente relator, agora coberto pela unanimidade. O seguinte desbadormente vem de Alegrete. Recurso de prestação de contas, final 290,59, Maria do Horto Loureiro Salbeco, recorrente. Tem bondade, desbadormente. Aqui, eminente presidente, eminentes colegas, doutor José Osmar Pumes, existe no mérito a questão da ausência do CNPJ de campanha da candidata na nota fiscal relativa a gasto eleitoral. E o B também é a realização de despesas comuns com candidaturas masculinas e femininas, efetuadas com recurso do FE-FC, destinados ao fomento de candidaturas de mulheres, sem indicação de benefício à candidata, implicando na determinação do recolhimento de R$ 3.810,84 ao Tesouro Nacional. Eu examino no voto a ausência do CNPJ de campanha, da candidata na nota fiscal de despesa eleitoral, bem como a realização de despesas comuns por recursos do FE-FC destinados ao fomento de candidaturas femininas, sem a indicação de benefício direto à candidata. E concluo, senhor presidente, um voto pelo parcial provimento do recurso para, mantendo o juízo de aprovação com ressalvas das contas de Maria do Horto Loureiro Salbego e Edson Luiz Tavares Alvarenga, relativas ao pleito de 2020, e reduzir para R$ 210,84 o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação exposta em 8 laudas, senhor presidente. Muito bem, todos estão de acordo e o resultado é aquele proposto pelo eminente relator. De Igrejinha agora, advogado Meixo, 47383, em prestação de contas, Luiz Carlos Trombetta, o recorrente. Eu estou aqui, senhor presidente, encaminhando voto pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo provimento do recurso, para aprovar as contas de Luiz Carlos Trombetta, relativas às eleições municipais de 2020. E é esse exatamente o resultado unânime. O seguinte, recurso com final 52661 de Xangri-Lá, agora passamos à relatoria do senador Fischmann, Mariane Lavieja, recorrente. Senador Fischmann. Senhor presidente, em seu nome, saúdo os demais integrantes da Corte, uma saudação especial ao doutor José Osmar Pumes, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, saudação ao doutor Rogério Vargas, que secretaria de sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores da Justiça Eleitoral, e a nossa seleta e constante assistência. Senhor presidente, esse caso é um caso singelo, como os outros. Eu estou encaminhando o voto pela desaprovação, mantendo a sentença para recolher R$ 1.080 ao Tesouro. R$ 80 era uma propaganda com banner, que até foi apresentada na nota fiscal, mas não houve a escrituração, então não supre a irregularidade ajuntada. E aqui também tem um gasto de R$ 1.000 com combustível para uma carreata. Ocorre que no município de Xangri-Lá foi feito um acordo com o Ministério Público Eleitoral, com o juiz eleitoral, com todas as entidades, para evitar as carreatas em função da pandemia. Portanto, esse acordo foi descumprido, não pode justificar uma despesa de R$ 1.000. Então, o voto sinteticamente é nesse sentido, senhor presidente. É o voto de todos na negativa do provimento. O seguinte, senador Fischmann, vem de TAPS, é o recurso em prestação de contas, final 45733, João Antônio Ramos Munhoz, o recorrente. Esse aqui, o voto também é pelo provimento somente para afastar uma irregularidade de R$ 200, porque esse valor foi gasto com uma empresa administradora que recebeu o auxílio emergencial, mas ela, por si só, não configurou a falta de capacidade financeira. Foi juntado um recibo de pagamento, que eu conheci porque é um documento simples,
mas há uma despesa de combustível que só se juntar a cupons fiscais, portanto, ela não pode ser aceita. Agora, o que chama atenção, inclusive, que a manifestação financeira ela tem um percentual de 271% sobre a receita, quer dizer, muito, muito superior. Impossível, portanto, de aplicar qualquer outro princípio, de modo que o provimento é para afastar a irregularidade de R$200, mantendo a desaprovação. E é esse o resultado unânime no provimento parcial, mantida a desaprovação e só afastada a primeira irregularidade. Agora, o sétimo desembargador Gerson, também em prestação de contas, recurso 49710 é o final, Rejane Nair Driemeyer Verkausen, a recorrente, tinha que ser estrela. Não é? Aqui eu tenho anotado a divergência, a divergência, doutor Pumes, é aquela conhecida dos 1064. Sim, renovando as saudações, senhor presidente, é aquela divergência conhecida aqui, as irregularidades são de pequena monta, R$ 420,74, não obstante, se trata de recursos públicos, oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, e por esse motivo o Ministério Público está se manifestando pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a desaprovação das contas. Desembargador Gerson. O voto é para o parcial provimento para aprovar com ressalvas, com recolhimento ao horário de 420,74 pelo valor absoluto semódico. E é esse o resultado, isso. E é esse o resultado unânime. O seguinte, o oitavo da pauta do senador Butelli, agora passamos à relatoria do senador Butelli. Vem de Estância Velha, minha primeira comarca. Gilmar Antunes de Souza, o recorrente, é o recurso de prestação de contas 64606. Senador Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, a questão é bastante simples, houve 2 depósitos sucessivos na mesma data efetuados pelo candidato, a quantia totalizou R$ 1.180, são considerados um depósito único, né, em desacordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 21 da Resolução 23.607 de 19. O candidato procurou justificar que houve equívoco na transação bancária, dificuldades relativas ao Covid, e o pequeno valor que extrapolou aquela quantia de R$ 1.064, totalizou aqui R$ 115,90. Ele pede, então, que seja relevado este equívoco. Esta irregularidade inviabilizou a identificação da efetiva origem dos recursos. O recolhimento é devido em decorrência do artigo 32 da mesma resolução, embora de pequeno valor extrapolando, importa em 79,3% dos recursos empenhados na campanha, que foram da ordem de R$ 1.488, de modo que eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença em sua integralidade. Este é o voto. E é o voto de todos. Estância Velha foi minha primeira comarca, em 1977. Na época, ela abrangia os municípios de Dois Irmãos e Voti. Hoje são 3 comarcas, né? E quem conhece, assim, é impressionante o progresso, o crescimento desses municípios. Dois Irmãos, seus restaurantes, seus cafés coloniais, tem a região do Vala-Rai, que vai ali para Santa Maria do Herval, fantástica, e Voti é uma, também hoje, que na minha época era uma rua só de chão, não é? Hoje é uma portentosa cidade, aquelas estradas ali para Presidente Lucena, é magnífico, né? São lugares que um passeio de fim de semana vale a pena. Mas, terminado esse tour, né, por essa região tão próspera do Estado, então é negativo de provimento unânime. E o seguinte, senador Butelli, agora vem a outra região, que é outra realidade do Estado, de São Borja. O recorrente é Hélio Nerisson Dávila Soares, e é o recurso de prestação de contas 322,35. Aqui, nesse aqui, eu tenho anotado, aquela do 1064, doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações. Aqui tem uma peculiaridade adicional, me parece, nesse caso. É uma prestação de contas que foi desaprovada, porque, conforme apontado pela unidade técnica, foi constatado o recebimento de verbas oriundas do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, destinadas originariamente à candidata Andréa Fabiane Nunes Cassanego Gonçalves, no valor de R$ 1.000, sem a indicação de benefício para a candidatura feminina. Foi determinado o recolhimento dessa quantia ao Tesouro Nacional. O recorrente sustenta
que a candidata Andréia, ao transferir o valor de R$1.000 para sua campanha, baseou-se na ressalva constante do parágrafo 7º do artigo 17 da Resolução 23.607, no sentido de que os valores poderiam ser repassados desde que houvesse benefício às campanhas femininas. E ele disse que esse benefício, de fato, ocorreu, tendo em vista que no momento em que a senhora Andréia transferiu os valores, ela estava apoiando o seu companheiro de partido, almejando que este atingisse um público-alvo e assim aumentasse seu número de eleitores e ambos possuíssem condições de se elegerem no pleito eleitoral de 2020. Tem uma outra questão aqui que eu faço referência à possibilidade de retificação da prestação de contas referente a uma outra despesa, contudo não foi objeto da sentença, no valor de R$450, nem do parecer conclusivo. Mas, enfim, ele sustenta que essa irregularidade não compromete as contas, não justifica sua reprovação, diz que devolveu o valor em sua integralidade ao Tesouro e, contraditoriamente, requer o parcelamento do débito, que afirma já ter quitado. Aqui se trata, então, de burla uso indevido dos recursos destinados à candidatura feminina, burla à política pública de fomento da inserção de mulheres no quadro político, como forma de dar pluralidade de gênero à condução dos interesses da população e do Estado. E a justificativa apresentada pelo prestador aqui, a nosso ver, equivale a uma evidente subversão dos propósitos da implementação da cota de gênero e da correspondente garantia de financiamento à candidatura feminina, não devendo ser acolhida, como corretamente decidiu o juízo de origem, e entendemos que deva ser mantida a sentença nesse ponto. É nítido o desvio de finalidade aqui, concretizado na transferência de valor a fim de custear sem qualquer vantagem ou contrapartida doadora a campanha eleitoral do candidato homem, quando, na verdade, esses valores deveriam ser geridos exclusivamente pela candidata doadora, buscando alavancar a sua própria candidatura. E essa ambiguidade da norma que o candidato alega não existe, porque em qualquer hipótese de transferência ou doação de valores destinados a campanhas femininas, deve haver benefício à candidata em questão. Garantir que seu adversário angarie mais votos não beneficia ninguém, a não ser o beneficiário da própria doação. O parecer faz referência a um precedente aqui da relatoria do desembargador André Vilarinho, de 2019, no que diz respeito às irregularidades na utilização de recursos destinados a candidaturas femininas, e gostaríamos de ressaltar que essa irregularidade, conforme já dito, consiste no desvio de recursos destinados a dar efetividade à política pública de promoção de igualdade de gênero na sua área eleitoral, além de se tratar de recursos públicos, não havendo lugar, a nosso ver, para aprovação das contas com ressalvas, ainda que o valor absoluto tenha ficado abaixo do patamar de 1.064,10, e nesse caso aqui faço referência ao precedente do TSE, no o agravo regimental 000146123, julgado em 2 de 2 de 2015, relatora a ministra Luciana Lócio, onde consta que o fato de os valores envolvidos serem de pequena monta não garante por si só a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, pois o contexto deve ser considerado, especialmente em casos que denotam gravidade na conduta. E, nesse sentido, entendemos que essa situação dos autos é uma situação que aponta para a existência de fraude contra a política pública de promoção de igualdade de gênero, e, por essa razão, deve ser considerada a gravidade da conduta para que seja negado o provimento ao recurso, mantendo-se a desaprovação das contas. É nesse sentido, senhor presidente. Desembargador Botelho. Senhor presidente, a questão foi, renovando as saudações, a questão foi muito bem pontuada pelo Dr. Pumes, como costuma acontecer, né? E eu agrego aqui também um julgado da lavra do desembargador João Batista Pinto Silveira com relação à questão do benefício comum nesse repasse de valores, né, doações de candidatas femininas para candidatos do mesmo partido para impulsionamento comum de campanha. Esse benefício não ocorreu, não houve pelo menos prova a esse respeito, conforme bem pontuado na sentença, nítido desvio de finalidade, sem vantagem alguma à doadora, né, e simplesmente ao prestador Hélio Soares, que recebeu esta quantia. Conforme bem colocado também, o recorrente refere ter recolhido este valor ao Tesouro, no entanto, não trouxe prova alguma, e finaliza requerendo parcelamento desses valores. A divergência com relação à aprovação com ressalvas é bastante conhecida dessa corte,
em razão dos valores, né, inferiores a R$ 1.064,10, equivalentes a 1.000 FIR, na aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não obstante se trate de verba pública na origem da doação. Reconhecido, então, o dever de recolhimento desse valor, eu trago também ao debate um acórdão da Lavra do desembargador Gerson Fischmann, no tocante à questão de eventual bis in idem com relação a este recolhimento, na prestação de contas da candidata doadora, Andréa Fabiane Nunes Cassanego Gonçalves, e que poderá ser resolvido em sede de execução de sentença. De formas que, senhor presidente, e o parcelamento também deve ser buscado no primeiro grau, quando de eventual cobrança do valor. Diante disso, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, ao efeito de aprovar com ressalvas as contas de Hélio Nerisson Dávila Soares, relativas ao pleito de 2020, com base no artigo 74, inciso 2º, da Resolução TSE 23.607 de 19, mantendo a determinação de recolhimento de R$ 1.000 ao Tesouro Nacional. Este é o voto, senhor presidente. E é esse o resultado unânime. O seguinte agora, doutor Oyama, o recurso eleitoral final 55715, de Nova Bassano, onde tivemos de Nova Bassano. Helenita Minossi Pecati, a recorrente. Doutor Oyama. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, estendendo a saudação a todos os integrantes desta sessão, saudação também muito especial à nossa audiência. Esse recurso aqui, as contas da candidata Helenita foram desaprovadas porque ela excedeu a utilização de recursos próprios. O limite para o município de Nova Bassano era 1.230,78 e houve a cessão de um veículo próprio estimado em 5.390, o que caracteriza o excesso de 4.159,22. Eu estou afastando o argumento posto no recurso no sentido de que a cessão do veículo não deveria integrar o cômputo do limite de gastos. Também foi aplicada a multa no equivalente a 100% do valor excedido. E, por fim, eu ressalto que a irregularidade de 4.159,22 representa 60,33% do total de receitas declaradas. A multa é razoável e adequada às peculiaridades do caso, de modo que eu voto por negar provimento ao recurso, presidente. É o resultado unânime. O seguinte, desembargador Oyama, recurso de prestação de contas, final 49136, desculpe, é o final 303,84, de Farroupilha, estamos por ali, né, Nova Bassano, Farroupilha, o recorrente é o PSL. Com a palavra, desembargador Oyama. Neste caso, senhor presidente, as contas foram desaprovadas em razão da ausência de abertura de conta bancária específica de campanha. Eu estou afastando o argumento dos recorrentes no sentido de que a norma é impossível de cumprimento, e eu destaco aqui que, cuidantes de diretório municipal com circunscrição idêntica ao pleito de 2020, era de rigor a abertura de conta bancária. De modo que o voto, senhor presidente, é por negar provimento ao recurso. E é o resultado unânime. O seguinte, desembargador Oyama, agora sim, São Martim, Marisa Dornelles, a recorrente, ao recurso de prestação de contas, final 49136. As contas foram desaprovadas, senhor presidente, em face da utilização de valores de origem não identificada e despesas realizadas sem comprovação da prestação de serviço, sendo determinado o recolhimento da quantia de 2020 ao Tesouro Nacional. Quanto à primeira irregularidade, foi identificada a omissão de gasto eleitoral pago ao fornecedor Posto Cláudio José Dedes Eireli, no valor de R$20. O argumento de que houve a emissão equivocada de documento carece de conjunto probatório de dar suporte, de modo que essa irregularidade permanece. E quanto ao segundo apontamento, as despesas com recursos originários do FETC, sem observância dos requisitos legais,
contratos de prestação de serviços realizados por Maria Suzana da Silva e Rúbia Maria Lisboa. Eu destaco aqui, senhor presidente, que os contratos são incompletos, não possuem os detalhes requeridos pela legislação, de modo que se mantenha a irregularidade, eu voto por negar provimento ao recurso. E é o resultado unânime. Agora passamos à relatoria do desembargador Favreto. Recurso de prestação de contas 307/38, Gerda Kempf e Birubá, desembargador Favreto. Eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, desembargador Armínio José Abreu da Rosa Lima, os eminentes colegas integrantes dessa corte, doutor Pumes, pelo Ministério Público Eleitoral, doutor Rogério Vargas, aqui secretariando e representando a qualificado quadro de servidores do TRE, e a nossa audiência. Senhor presidente, nesse caso aqui, tendo em vista a regularidade de quantia inexpressiva, eu estou encaminhando o voto pela aprovação das contas, com ressalvas, aqui, adotando aqui os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, e o meu voto, então, de uma forma abreviada, é pelo provimento parcial do recurso para aprovar as contas com ressalva, mantendo o dever de recolhimento do valor de R$ 985 ao Tesouro Nacional. E é o resultado unânime. O seguinte desembargador Favreto: Moacir Lucero Nunes, o recorrente, é o recurso de prestação de contas 52707, e a origem é Rio Grande. Senhor presidente, aqui também importa, então, nessa irregularidade de um montante de R$ 3.362,87, que representa 22%, pouco mais, dos recursos declarados como recebido, impossibilitando a aprovação das contas, mesmo com ressalva, pois o valor absoluto é significativo e superior ao parâmetro adotado por essa corte. Então, o meu voto aqui é pelo parcial provimento, para que seja fixada apenas a multa no valor de 100% do valor em excesso, ou seja, de R$ 3.362,87, e eu corrijo também um outro erro material da sentença, para constar que a destinação seja ao fundo partidário. É como voto, senhor presidente. E é exatamente esse o resultado, agora contando com o voto de todos. O desembargador Favreto, o 15 da pauta, é o recurso de final 1028/71, recorrente, uma representação, desculpe, ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, recorrente aqui consta o promotor eleitoral do Rio Grande do Sul, vem de Frederico Westphalen. Não há divergência com o parecer ministerial. Senhor presidente, esse é aquelas situações, né, envolve a questão das cotas de gênero, né, e aqui eu estou aqui fazendo uma análise nessa... A sentença julgou pela improcedência aqui da ação, né, eu estou aqui com a vênia da decisão singular, entendendo que o recurso merece provimento, porque houve aqui, ao meu ver, uma moldura fática hábil à caracterização da fraude da candidatura de Irma dos Santos Souza, no pleito proporcional, com o objetivo de burlar a cota do gênero. Eu faço aqui todas as deferências ao entendimento do nosso Tribunal Superior Eleitoral sobre esse tema aqui. Também cito aqui aquele precedente parâmetro que tem se adotado para esse tema, que foi lá do município de Valença, do Piauí. Faço todas essas homenagens desses qualificados julgados e também aqui cito dois precedentes aqui que envolvem, foram apreciados por essa corte, né? Um de Imbé e o outro, se não me engano, que também depois foi confirmado. O outro era, deixa eu me ver aqui, estou tentando resumir aqui, né? Que também, e eu destaco aqui, nesse caso, o voto do ministro Alexandre de Moraes, que também confirmou esse tema, era de viadutos, né? Esse caso aqui era de viadutos, que também houve nesse sentido.
E aí, só para não... nesse caso aqui, eu faço um destaque à manifestação do ministro, esse de viadutos que eu estava procurando aqui identificar, a essas candidaturas laranjas que têm sido objeto de preocupação nossa e do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes bem destacou, e aqui permite só ler esse parágrafo. Conforme defendi no julgamento dos recursos especiais tais, o fato de a candidatura não ter nenhum ato de campanha aliado à votação zerada já seria suficiente, no meu entender, para o reconhecimento da fraude, uma vez que a argumentação no sentido da desistência da candidatura deve ser sempre acompanhada por elementos mínimos que comprovem que a candidatura de fato existiu, o que não ocorreu na hipótese. E aí eu venho ao caso em tela, e me permito aqui só, vou fazer breves apontamentos. A decisão afastou aqui, julgou improcedente a ação, porque fundamentando que a obtenção de 0 voto por si só, não como fato isolado, não seria suficiente. E eu tenho concordância nesse ponto, né, com um fato isolado. Ocorre que, além de ter a votação zerada, o contexto em desenvolveu a campanha da candidata Irma dos Santos de Souza é capaz de revelar a fraude. Vejamos aqui alguns aspectos. Não realizou ato em prol de sua campanha, além do registro da candidatura. A votação zerada, conforme comprovado. Não há prova de realização de propaganda eleitoral da candidata Irma, né? Quer seja por parte dela ou de seus coordenadores. A candidata faz propaganda em sua conta pessoal do Facebook, pedindo votos para outro candidato, Telmo José Chieli, que concorreu ao mesmo cargo almejado por ela, ou seja, o vereador, até se não me engano, é o que foi eleito ou suplente. Na prestação de contas, não consta a arrecadação de nenhum valor, apenas R$ 150 doação estimável de dinheiro relativo à administração financeira da campanha. E, na prática, não houve confecção e divulgação de materiais de campanha, uma vez que, faltando apenas 2 dias antes do encerramento da campanha, o partido político efetuou uma doação ínfima de R$ 67 para a confecção de 1.000 santinhos. Destaque que nem a doação, nem a impressão de santinho de propaganda era de conhecimento da candidata, visto que sequer declarou essa doação na prestação de contas. Então, veja, Excelência, é um conjunto de elementos aqui que mostra que, efetivamente, foi um registro de forma praticamente fictícia, não figurou no ponto de vista material na campanha, seja nos atos de postulação da sua eleição, seja nos atos de obtenção de votos, né? Essa circunstância de ter postulado até a votação para o seu concorrente, né? Para o correligionário de partido, é muito forte no sentido de demonstrar aqui que a candidatura foi. Eu ainda reproduzo aqui parte do parecer da douta Procuradoria Eleitoral, que está muito adequado, no meu entender, que estou usando como razões de fundamentação, né? E faço mais um registro ainda, né? Que aqui ainda a candidata alegou que esteve com problema de saúde no dia da votação, mas, de qualquer sorte, ela compareceu e votou, né? Isso está registrado, mas não houve sequer um voto na sua candidatura, né? Então, ficou evidente que essa candidatura foi uma forma apenas formal, né, com a redundância aqui, de atender o requisito do percentual das candidaturas femininas e, na verdade, aqui foram apenas aqui em proveito dos 2 candidatos, o Eduardo Bride Centeno Duda, que se elegeu com 222 votos, e o Telmo José Chieli foi com o primeiro suplente. Então, eminentes colegas, eu estou com essas considerações, fiz todos esses apontamentos, porque já temos casos justamente onde ocorre apenas a votação zerada, ou outras circunstâncias pontuais não caracterizariam, mas nesse caso aqui me parece que ficou por vários elementos que, resumidamente, aqui apontei, ficou caracterizada esta fraude à cota de gênero. Então, estou votando pelo provimento do recurso, reconhecendo a prática de fraude à cota de gênero nas eleições para o cargo de vereador do PDT de Vista Alegre, eleições de 2020, declarando nulos votos conferidos aos candidatos, no caso aqui, e a legenda do Partido Democrático Trabalhista de Vista Alegre nas eleições proporcionais. Com isso, fica
determinada a cassação dos diplomas expedidos, tanto titular e suplente, devendo ser realizado o recálculo do coeficiente eleitoral e partidário por ser inaplicável à espécie o disposto no artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, por força também de dispositivo da resolução 23.610 do TSE. Então, esse é o meu voto, ainda determinando que após a publicação seja comunicada essa decisão à zona eleitoral para o devido cumprimento. É como voto, senhor presidente, desculpa me estender, mas era um pouco diferenciado este caso. Sem dúvida, vereador Favreto, o caso reclamava mesmo a desenvoltura do voto e a atenção que Vossa Excelência conferiu a ele. Eu consulto aos colegas se querem se manifestar. Senhor presidente, Foi não? Nesses casos, entre a relevância da questão, se tratam de cassação, ainda mais quando acolhemos, eu apenas quero fazer também, cumprimentar o voto do desembargador Rogério Favreto, que não é novidade, sempre muito cuidadoso para o parecer, porque efetivamente a sentença aqui havia valorizado pouco, ficou mais circunscrita a questão de um voto só. E o desembargador Favreto examinou com acuidade e profundidade elementos que são gritantes neste caso. E ainda lembro que ontem, na sessão, tivemos o voto do desembargador Butelli, onde não se constatou, então, essa diferença que realmente ela importa aqui para que se preserve essa política afirmativa, a política pública, no sentido dessas cotas. Se compreende, por outro lado, isso é uma realidade, aqui se trata de um município pequeno, e claro que há dificuldades de buscar, de repente, mulheres por questões culturais que não estão inseridas na política, mas pelo menos que se espera que essas pessoas sejam conscientizadas pelos líderes partidários do local para que façam uma campanha, porque o voto é sempre um voto de confiança na execução daquele candidato. Se a pessoa sequer vota em si própria, então, como isoladamente não seria mais o contexto. Então, eu quero apenas dar essa contribuição acompanhando e cumprimentando o voto do eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Mais algum colega deseja agregar algum argumento? Bem, então, proclamo o resultado. De modo unânime, prover o recurso, reconhecendo a prática de fraude à cota de gênero, declarando nulos os votos conferidos às candidatas e elegendo o PDT de Vista Alegre nas eleições proporcionais de 2020. Determinaram a cassação dos diplomas expedidos, titulares e suplentes, com a realização de recálculo dos quocientes eleitorais e partidários, com a comunicação da decisão à zona eleitoral respectiva para o seu devido cumprimento. É o resultado, então, colegas. O seguinte, o 16, agora passamos ao desembargador Miguel, vem de Porto Alegre, interessado em democracia cristã, DC, Porto Alegre, final 590-70, e aqui eu tenho anotado uma divergência, doutor Pubis, quanto à suspensão do repasse do fundo partidário. Resume-se a isso a divergência. Doutor Pubis. Pois não, senhor presidente. Obrigado. Renovo mais uma vez as saudações. São duas irregularidades, nesse caso, foram apontadas pela unidade técnica, são as contas de exercício de 2018 da democracia cristã. A ausência de apresentação de comprovante de remessa à Receita Federal e ingresso de recurso à conta bancária sem identificação por CPF ou CNPJ no valor de R$ 1.850,50, configurando o recurso de origem não identificada. No que diz respeito às irregularidades, então, do item 1, ausência de comprovação de remessa de escrituração contábil da Receita Federal do Brasil, restou apontado pelo órgão técnico que a falha comprometeu a análise da movimentação financeira, conforme constou do parecer conclusivo, e a jurisprudência desse tribunal é no sentido de que a ausência de remessa de escrituração contábil da Receita Federal configura irregularidade grave, né, que por si só já ensejaria a desaprovação das contas. No que diz respeito ao recebimento de receita de origem não identificada, no valor de R$ 1.850, houve depósitos em dinheiro, DOC eletrônico e crédito de transferência entre junho e outubro de 2018 sem identificação por CPF ou CNPJ, configurando recurso de origem não identificada. E essa irregularidade corresponde ao total das receitas em apreciação no presente caso. Como já havia sido salientado por essa procuradoria em manifestação anterior, esse ponto que eu gostaria de ressaltar, da análise dos extratos juntados aos autos, percebe-se que a conta do partido número 06139-13207, denominada fundo partidário,
recebeu em 4 de nove de 2018 o valor de R$ 105.699,51, que foi totalmente utilizado nos meses de setembro e outubro daquele ano, porém não recebeu nos presentes autos nenhum documento de comprovação dos referidos gastos. E o mesmo ocorreu com relação à conta 06-139-13509, denominada Programa PROM e Parte Política Mulheres, a Promoção e Participação Política das Mulheres. Foi depositado em 4 de nove de 2018 valor de R$ 343.434,54. E toda a quantia foi gasta nos meses de setembro e outubro daquele ano, também sem documento de comprovação nos autos. Entretanto, a relação de contas bancárias abertas e o extrato de movimentação financeira dão conta de que as referidas contas seriam, na verdade, as utilizadas para a movimentação dos recursos provenientes do FEFIC. E essa informação é corroborada pela unidade técnica no exame de prestação de contas, quando reporta que, conforme a documentação apresentada e em consulta aos registros do Diretório Nacional do Sistema de Prestação de Contas, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do fundo partidário por parte do prestador de contas, bem como que os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha já teriam recebido análise no processo 060, 2514 e 53. Essa situação se confirma pela análise dos autos, em que o Diretório Regional da Democracia Cristã utiliza para fins de comprovação de sua movimentação financeira referente às eleições de 2018, entre outros, os extratos das contas bancárias referidas. Assim, os recursos públicos recebidos pelo partido no exercício de 2018 foram aqueles provenientes do FEF que tiveram análise atinente à sua regularidade nos autos do processo já referido. A prestação de contas do exercício de 2018 do Diretório Estadual do Partido limita-se, aqui nesse caso, ao valor de R$ 1.850, apontado no relatório como recursos de origem não identificada. E, nesse caso, trata-se de irregularidades graves, consistentes em ausência de comprovação de envio da escrituração contábil para a Receita Federal e o recebimento de recurso de origem não identificado, esse montante de R$ 1.850, que representa 100% das receitas declaradas, conforme os esclarecimentos que foram, agora há pouco, feitos, ensejando a desaprovação. As sanções, então, entendemos que deve haver o recolhimento dos valores ao Fundo Nacional, acrescidos da multa, e a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário. E aqui, essa questão, entendemos que, em relação às receitas de origem não identificada, o artigo 36, inciso 1 e o artigo 47.2 da Resolução 23546 prevêem que a suspensão das cotas se daria até ser aceito o esclarecimento da irregularidade, o que ainda não ocorreu no presente caso. E sendo assim, para evitar sanção por prazo indeterminado, pois é provável que nunca venha a ser esclarecida a origem dos recursos, entendemos que é cabível a determinação de suspensão das cotas até o recolhimento da quantia irregular, em um paralelo com o que está previsto na regularização de contas não prestadas, em que a suspensão das cotas do fundo partidário somente é levantada após o recolhimento da quantia devida, e por isso entendemos que deve ser determinada a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo partido recorrente, nos termos do artigo 36.2 da Lei dos Partidos Políticos, combinado com o artigo 47.2 da Resolução 23546, até o integral recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada e da multa respectiva. Em conclusão, senhor presidente, o parecer é pelo recolhimento, pela desaprovação das contas, com recolhimento de R$ 1.850 ao Tesouro Nacional, correspondendo aos recursos de origem não identificada, aplicação da multa no percentual de até 20% sobre a importância apontada como irregular, referindo que aqui é 100% dos recursos sob exame, nessa prestação de contas de exercício, e da suspensão do repasse das cotas do fundo partidário até o integral recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada e da multa respectiva. Senador Miguel. Presidente, em primeiro lugar, boa tarde, saúdo a todos já saudados pelo presidente, e sem maiores delongas, a divergência que existe aqui diz respeito à imposição da penalidade de suspensão de cotas do fundo, e conforme jurisprudência do nosso tribunal e do próprio TSE, essas cotas não podem ser suspensa por se tratar de exercício, perdão, não pode haver a implicação da penalidade por se tratar de contas do exercício de 2018. Então, nesse sentido, presidente, o meu voto vai na mesma linha do parecer do Ministério Público, apenas com essa divergência da não imposição. Eu voto pela desaprovação das contas do exercício financeiro de 2018 do Diretório Estadual do Cidadania, e pela condenação da agremiação ao recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.850,80,
e ao pagamento da multa de 20% sobre o montante irregular, ou seja, R$ 370,16, nos termos do voto lançado do sistema e pelos fundamentos ali elencados. É como voto, presidente. Muito bem, todos já encaminharam o voto acompanhando. Senhor presidente, me permite uma observação? Eu fiquei na dúvida, porque não só uma questão formal, porque diz que a prestação de conta do Diretório de Democracia Cristã, do Dr. Miguel, e no final fala cidadania. Foi erro meu, é democracia cristã, eu que falei, eu que mencionei errado, perdão. Mas no voto está cidadania, creio que tem que fazer... Só para evitar muda-se, foi erro do erro material, né? Vai ser alterado. Ok, só para evitar os embargos. Obrigado. Sim, muito oportuno, desembargador Fravetto. Atento aí, obrigado. Tá atento aí. Então, fica assim. Desaprovaram as contas da Democracia Cristã, determinaram o recolhimento de R$ 1.850,80 ao Tesouro Nacional e o pagamento da multa de R$ 370,16, correspondente a 20% do montante irregular. O seguinte, desembargador Miguel, é de Barra Funda, Marcos André Piaiaia, o recorrente, e é o recurso de impressão de contas 37857. Esse aqui também é divergência, não há? Não, esse não há? Então, não, tá. Então, o que houve aqui foi problemas com relação a R$ 500 na prestação de contas, né? E também alguma coisa em torno ao recebimento de valores de doações de pessoas físicas para a pessoa que recebia o auxílio emergencial. Então, já existe a jurisprudência da nossa corte no sentido de que, quando não há vínculo, não há como o candidato saber, né, ele não sofreria a penalidade com relação a esses valores, né? Então, meu voto vai pelo parcial provimento do recurso para afastar o dever de recolhimento da quantia de R$ 500 ao Tesouro Nacional, principalmente porque os recibos juntados eles são de simples conferências, né, e se percebe que houve a regularização do problema encontrado. Então, eu afasto o recolhimento de R$ 500 ao Tesouro Nacional e aprovo com ressalvas as contas de Marco André Piaia e André Signor relativas ao pleito de 2020. Mas encaminho cópia do processo ao Ministério Público para que aprecie, né, na forma como já tem sido julgado, essa questão de doações feitas por pessoas físicas que receberam auxílio emergencial. É como voto, presidente, nos termos lançados no sistema. Muito bem, é o voto de todos e é o resultado. Agora, sim, tem divergência aos famosos 1064, o recurso veio de Caxias do Sul, em prestação de contas, no final 28856, Wilson Nunes Delfis, é o recorrente. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. É aquela divergência, né, já conhecida, então, só porque são recursos do FEFC, né, eu acho que não há necessidade de maiores... de sustentação, né, nesse sentido aqui. A divergência já é bastante conhecida, então eu acho que eu posso dispensar, né, senhor presidente. Sim. Desembargador Miguel? Sim, presidente, houve problemas de R$ 770, né, na comprovação da ausência de comprovação da utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFC, mas esses valores estão dentro daquele princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, né? Então, o meu voto acaba sendo, conforme a jurisprudência aqui desse tribunal, pelo provimento parcial do recurso para aprovar com ressalvas as contas de campanha de Wilson Nunes Delfis, relativas às eleições de 2020, mantida a determinação de recolhimento da quantia de 770 ao Tesouro Nacional. É como voto, presidente. É o voto de todos e é o resultado. Encerramos a pauta jurisdicional, agora passamos à administrativa. Desembargador Mensch, nós temos um SEI aqui, número tal, de Porto Alegre, é a zona eleitoral de Canela. Desembargador Mensch. Eminente presidente, eminentes colegas, a doutora Simone Ribeiro Chalela, juíza da 65ª Zona Eleitoral de Canela, vai encerrar seu biênio em 21 de janeiro de 2022. Por esse motivo, faz necessário o preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral a contar de 22 de janeiro de 2022.
razão de haver apenas 2 varas da comarca, é dispensada a publicação de edital para habilitação, devendo a designação recair no magistrado, magistrado titular da vara remanescente, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução 165/2007, TRRS. Face ao exposto, submeto à apreciação do Pleno o nome do Dr. Van Carlo André Anacleto, juiz de direito da vara remanescente, para exercer a titularidade da jurisdição da 65ª Zona Eleitoral, a partir de 22 de janeiro de 2022, nos termos dos artigos 2º e 3º, parágrafo 2º da Resolução 165/2007, TRE-RS. Esse é o encaminhamento, senhor presidente. Muito bem, então está acolhida a designação do Dr. Van Carlo, né? Filho do Anacleto, foi um escrivão em Novo Hamburgo. Conheci o Dr. Van Carlo quando não tinha 5 anos. E, por fim, eu sei que eu sou relator, é a questão da alteração da atividade de um cargo, é a questão de atendermos às necessidades da nossa informática e, por isso, a adaptação do cargo. Todos estiverem de acordo, fica aprovada a resolução e, com isso, encerramos a sessão de hoje. E a próxima sessão, segunda-feira, às 10 horas. Vamos ter uma sessão digna de Átila, né? O Bárbaro, a semana que vem, né? Muito bem. Um abraço a todos, bom fim de semana. Sim? Senhor presidente, não só gostaria, antes de encerrar, desejando um bom fim de semana aos colegas, de salientar aqueles que não puderam ir, com a oportunidade de visitar o prédio Assis Brasil. Ontem nós fizemos aquela recorrida, eu fiquei muito impressionado com o avanço das obras, a beleza do prédio, as instalações de justiça eleitoral. Então, deixo os colegas essa recomendação, se puderem passar ali, vale a pena. Obrigado, senhor presidente. Oportunamente eu vou marcar data para os demais irem, que não dá para ir assim todo mundo a miguelona, né? Tem que ser a coisa organizada, né? Aí eu marco data para ir, né? Um abraço a todos e bom fim de semana. Eu me inscrevo, presidente. Eu me inscrevo na próxima visita. Bom fim de semana.